Meus amigos, eu vou lhes falar sobre uma questão que é considerada por muitos como inquestionável, que é o da existência das Forças Armadas em qualquer país do mundo. O que eu vou procurar demonstrar a partir deste momento é que esta questão, que é inquestionável, porque ninguém contesta a necessidade de que cada país disponha de forças armadas para se defender da ameaça de qualquer país, mas o que eu estou querendo provar é que, na realidade, existe uma tremenda inutilidade à existência das Forças Armadas na grande maioria dos países do mundo na guerra moderna. O que eu pretendo demonstrar é que as grandes potências adquiriram um poder militar tão grande que tornou inútil a existência das Forças Armadas da grande maioria dos países do mundo. Antes de prosseguir na nossa demonstração, eu tenho a lhes dizer que, historicamente, as Forças Armadas existem desde o ano 2500 a.C. E o primeiro exército surgiu na Síria, em 2500 a.C. Os primeiros exércitos, quando foram constituídos, eles tinham um papel eminentemente defensivo. O seu propósito era defender o território dos países ou das cidades-estados, vamos dizer assim, levando em conta um período mais primitivo da nossa história, contra as ameaças externas. Só mais tarde é que as Forças Armadas passaram a assumir um outro papel, não apenas de defesa, mas um papel de conquista de territórios de países que foram colocados na alça de mira dessas nações conquistadoras. Quem percorrer a história da humanidade pode constatar isto que eu estou falando. Alguns países constituíram exércitos para se defender, mas outros também, além de terem exército para se defender, passaram a utilizá-lo como arma de conquista. E isto foi feito ao longo de toda a história. Nós aqui na América Latina, e o Brasil em particular, também, nós fomos alvos da ação de exércitos de Portugal, por exemplo, aqui no Brasil, como também na Espanha, da Armada Espanhola, quando da conquista das Américas pela Espanha. Então eu não vou perder meu tempo aqui tentando demonstrar o que aconteceu ao longo da história com o papel dos exércitos ou das Forças Armadas de modo geral. No passado, a justificativa para a existência das Forças Armadas foi a de que seu propósito era o de defender o país e dissuadir os inimigos de atacá-lo. Ou seja, você tinha exércitos para se defender e também no sentido de evitar
que algum inimigo pretendesse conquistá-lo sem resistência. Então, dissuadir o inimigo de atacá-lo significa isto. Seria um recado para o inimigo, dizendo, olha, se me atacar, vocês vão pagar muito caro. Na era contemporânea, o poder militar para defender e dissuadir os inimigos de atacar o país só é eficaz no caso das grandes potências, pelo fato de serem possuidoras de um imenso arsenal de armas nucleares, possuírem força espacial focada na guerra no espaço e terem capacidade de desencadear a guerra cibernética. Então veja bem o poder, o imenso poder, o imenso arsenal que esses países têm em termos de armas nucleares, a força espacial, ou seja, ter estações espaciais, inclusive até com armas, que possam ser utilizadas contra inimigos a partir do espaço, e também a possibilidade de desencadear a guerra cibernética. Eu vou lhes explicar mais tarde o que é que significa a guerra cibernética, como também a guerra espacial. Isto se aplica não só às grandes potências, mas também às potências médias, possuidoras de armas nucleares, e também da capacidade de desencadear guerras cibernéticas. As potências médicas só não têm a mesma capacidade das grandes potências no que respeita à disponibilidade de forças espaciais, ou seja, de forças em órbita da Terra com armamentos capazes de ameaçar qualquer inimigo. A visão tradicional de que cada país deve possuir suas forças armadas para a defesa de seus territórios e para dissuadir ameaças externas se tornou irrelevante na era contemporânea. Porque a grande maioria dos países do mundo são possuidores de forças armadas baseadas em estruturas obsoletas do passado, como é o caso do Brasil, e incapazes de enfrentar as grandes e médias potências militares do planeta. Este fato desses países com estruturas obsoletas, estruturas militares obsoletas do passado, de enfrentar as grandes e médias potências militares, faz com que os gastos militares da quase totalidade dos países do mundo se tornem produtivos. Por quê? Porque se faz um gasto para algo que não teria nenhuma finalidade, não seria capaz de cumprir o papel pelo qual foi constituído. Isso significa dizer que esta situação torna desnecessária a existência de forças armadas cujos gastos, que hoje são realizados pela grande maioria dos países, devam ser utilizados em setores econômicos mais relevantes ao desenvolvimento econômico e social de muitos países. É por isso que no início, quando eu falei que era uma questão, era um ponto de vista inquestionável, a formação de exércitos e forças armadas nos países,
exatamente por conta dessa visão que se tinha, de que todo país tem que ter forças armadas para se defender. Mas eu diria o seguinte, que mesmo com as forças armadas como elas estão constituídas hoje, na grande maioria dos países, na realidade são gastos que são realizados que no final não teriam nenhum efeito prático, do ponto de vista, por exemplo, de impedir que o país fosse ocupado ou que fosse, digamos assim, colonizado na época contemporânea por qualquer grande potência que tomasse a decisão de realizar essa tarefa. Na era contemporânea, é importante observar que o poder militar das grandes potências, Estados Unidos, Rússia e China, essas são as três grandes potências militares do planeta. Ela é constituída, essas grandes potências são constituídas pelo conjunto de organizações para a defesa e o combate de um país, composta pelo Exército, Marinha, Corpo de Fuzileiros Navais, Força Aérea e Guarda Costeira. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte, que o poder militar das grandes potências, Estados Unidos, Rússia e China, é constituído por organizações compostas pelo Exército, Marinha, Corpo de Fuzileiros Navais, Força Aérea e Guarda Costeira, mas também pela Força Espacial, focada na guerra no espaço, e pela capacidade de desencadear a guerra cibernética. O poder militar de cada país se expressa pelo tamanho dos gastos militares. Estados Unidos, China e Rússia são as maiores potências militares do planeta, porque seus gastos militares são bastante superiores aos dos demais países do mundo, representando 53% do gasto total mundial. Ou seja, 53% de todo o gasto militar realizado no planeta, todo esse gasto é realizado pelos Estados Unidos, Rússia e China. Essas informações são dados que nós colhemos a partir de uma publicação DefesaNet, que informa sobre o poder militar de cada país, inclusive informando sobre a quantidade de soldados, de tanques, de aeronaves, de submarinos e gastos militares em cada um desses países do mundo. A informação desse artigo do DefesaNet, que nós consultamos, informa que os gastos militares dos Estados Unidos totalizaram 732 bilhões de dólares em 2019 e representaram 38% dos gastos militares globais. Só os Estados Unidos têm gastos militares superiores ao da Rússia e da China somados. Dá para perceber o poder militar que representa os Estados Unidos. Em outra publicação que nós pesquisamos no site Maiores e Melhores, informa quais são os 23 exércitos mais poderosos do mundo em 2021. E informa que Estados Unidos, Rússia e China são os países com os exércitos mais poderosos. Confirma a informação do DefesaNet, que foi a outra publicação que nós pesquisamos. E nesta publicação, Maiores e Melhores, há a informação de que os dados que eles apresentaram
foram baseados no Global Firepower, que é um portal analítico de 139 forças militares ao redor do mundo, baseado em dados como quantidade de soldados, reservistas, força aérea, equipamentos, orçamento anual militar, entre outros aspectos. Os Estados Unidos é o país com o exército mais poderoso, mais forte de todo o mundo. Isso acontece, pois, além de possuir o terceiro maior exército em número de soldados ativos, é o terceiro em número de soldados ativos. É também o que mais investe nas Forças Armadas, principalmente em equipamentos bélicos, dos mais variados tipos. Os Estados Unidos investem 740 bilhões de dólares no exército, enquanto que a China, o segundo país que mais investe, possui um orçamento de 178 bilhões. Veja bem a diferença entre os Estados Unidos e a China. A China, que hoje é o segundo país que mais investe nas Forças Armadas. Os Estados Unidos também possuem a tecnologia mais avançada para combates e defesa atualmente. A Rússia, por sua vez, possui a segunda força militar mais poderosa do mundo. Apesar da China ser o maior investidor hoje, suplantando a própria Rússia, mas a Rússia herdou da União Soviética todo o aparato militar que foi montado, foi constituído durante a Guerra Fria. E a Rússia, desde 1992, após a dissolução da União Soviética, passou também a investir mais em força militar nas últimas décadas. A Rússia é também um dos poucos países que produzem seus próprios equipamentos militares, sendo entre as três grandes potências a que possui o segundo contingente de soldados. Primeiro é a China, segundo a Rússia e terceiro os Estados Unidos. Não é de se espantar porque é o país mais... A China, no caso, tem o maior exército em número de soldados, e não é de se espantar porque é o país mais populoso do mundo. É também o país com maior financiamento nas Forças Armadas, é o segundo país em maior financiamento nas Forças Armadas. E muitos peritos projetam que o exército chinês venha a se tornar ainda mais forte nas próximas décadas. Um fato que está comprovado ao longo da história é que o poder militar de um país é sustentado pelo poder econômico que possui. Das três grandes potências, Estados Unidos e China, têm poder militar sustentado pelo poder econômico de suas economias. São as duas maiores do mundo. Ao contrário da Rússia, que se fragilizou com o fim da União Soviética. Ao herdar o poder militar da ex-União Soviética, a Rússia, mesmo fragilizada economicamente, consegue sustentar seu poder militar. Uma publicação sobre o título Maiores Economias do Mundo, 10 potências econômicas atuais, informa que as duas principais potências econômicas atuais são Estados Unidos e China. Então, não só militarmente, como também economicamente, China e Estados Unidos exercem uma predominância que se faz não só no campo da economia,
como no campo militar. Na atualidade, qualquer país que aspire a exercer papel relevante na área militar precisa dispor de armas nucleares, de força espacial focada na guerra no espaço, mas também da capacidade de desenvolver a guerra cibernética. A ciência e a tecnologia são utilizadas pelas grandes potências militares na fabricação de armas modernas para uso nas guerras em terra, na guerra no espaço e na guerra cibernética. A guerra no espaço, agora vou lhes falar sobre o significado da guerra no espaço. Não falo sobre a guerra convencional, que todos sabem perfeitamente o que significa o uso de armamentos nas guerras em terra, na guerra convencional. E são tanques, foguetes terra-terra ou terra-ar para atingir aeronaves. Há bombardeiros, aviões para fins militares, né? Submarinos, porta-aviões, contra-torpedeiros, fragatas, corvetas. São todas armas de guerra que, em condições da guerra terrestre e naval, são utilizados comumente pelos países. Mas o fato novo é que, na era contemporânea, nós temos a guerra no espaço. E a guerra no espaço está relacionada com a necessidade de proteger os satélites usados para comunicação e vigilância. E tem muitos satélites que estão lá, na órbita da Terra, acionado pelas grandes potências, para servir a várias finalidades, mas tem finalidades também militares, qual seja de vigilância, de espionagem sobre movimento de tropas inimigas, sobre a implantação de bases militares nisto ou naquele país. Então, estão em órbita terrestre, mas também tem armamentos que, se necessário, podem ser utilizados para, a partir do espaço, atingir seus inimigos em terra. E essa força espacial existe tanto nos Estados Unidos, quanto na Rússia, quanto na China. Então, a guerra no espaço está relacionada com a necessidade de proteger os satélites usados para comunicação e vigilância e o uso de armas anti-satélite, destrutivas e não destrutivas. Então, também tem armas anti-satélite, ou seja, armas que são utilizadas para destruir satélites artificiais do inimigo, e também como laser de alta potência, mísseis de defesa e armas de partículas situadas em estações espaciais na órbita da Terra. A guerra cibernética, por sua vez, que é a terceira grande arma que as grandes potências possuem, a guerra cibernética assume na era contemporânea uma importância fundamental, porque ela se apoia na tecnologia da informação e modernamente é também nos avanços proporcionados pela inteligência artificial. Então, dá para perceber o seguinte, que na atualidade, qualquer país que aspire a exercer papel relevante na área militar precisa dispor, além de armas nucleares, de força espacial focada na guerra no espaço, mas também na capacidade de desenvolver a guerra cibernética. Vou lhes falar agora mais especificamente da guerra cibernética.
que é um item fundamental nesse processo. Eu diria o seguinte, que a guerra cibernética é que, além de utilizar a cibernética para exercer a espionagem sobre o inimigo, ou os inimigos, mas também tem o papel de exercer a sabotagem também contra os inimigos. E ela consiste, basicamente, a guerra cibernética, no uso de ataques digitais para fins de espionagem ou sabotagem, como já falei, contra as estruturas estratégicas ou táticas de um país. A espionagem visa roubar informações táticas e estratégicas, como dados sobre a movimentação de tropas, os pontos fortes e fracos do sistema bélico do país inimigo, vamos dizer assim, e qualquer outra informação valiosa sobre recursos necessários para a guerra. Na sabotagem, pode ir de uma ação simples, como derrubar os servidores de um site governamental, quer dizer, o sistema operacional digital de um governo, a algo extremamente nocivo, como fazer o lançamento de uma ogiva nuclear. Quer dizer, além de poder atuar para derrubar sistemas operacionais digitais de países inimigos, pode fazer o lançamento de uma ogiva nuclear. Quer dizer, um sistema cibernético, ele pode exercer esse papel. A sabotagem se resume a fazer algo, ao contrário da espionagem, que se resume a descobrir algo. Então ele cumpre esses dois papéis: descobrir algo e fazer algo. Na guerra cibernética, os hackers, com apoio do Estado, sejam membros das forças militares de um país, ou financiados por tal país, atacam computadores e redes de países oponentes que afetem recursos necessários para a guerra. Eles fazem isso da mesma forma que qualquer outro computador ou sistema. Isto é, estudam o sistema profundamente, descobrem suas falhas e usam essas falhas para controlar este sistema ou destruí-lo. Os hackers podem usar informações confidenciais destinadas a outrem, ou seja, para espionagem, para ganhar a dianteira na batalha contra seu adversário. Podem descobrir a velocidade de um míssil e construir outro míssil ou um avião que possa ultrapassá-lo. Podem descobrir para onde o inimigo está movendo suas tropas e planejar uma emboscada, como aconteceu contra o general Soleimani, do Irã, que foi assassinado pelo exército dos Estados Unidos em 3 de janeiro de 2020, em um bombardeio no aeroporto de Bagdá. Hackers podem descobrir quais cientistas são importantes na criação de armas e atacá-los diretamente, como aconteceu com o assassinato em 27 de novembro de 2020 do cientista iraniano Mohsen Fakhrizadeh, atribuído a Israel, segundo informações divulgadas pela CNN americana. Mohsen Fakhrizadeh era o principal cientista nuclear do Irã, isso é importante observar, quando foi alvejado por balas em uma rodovia próxima de Teherã. Quando o país possui o controle desses sistemas, é possível também sabotar pessoas e estruturas. Ao descobrir como as tropas estão se comunicando, o país ganha acesso à rede para que possa confundir o inimigo e invadir a base deles. Poderia invadir seus sistemas e fraudá-los, se passando por um deles. Poderia usar essas informações para controlá-los
e chantagear pessoas por causa de algo achado no computador, sequestrar suas famílias usando informações privadas. Destruir o sistema de paz de inimigos tem um resultado óbvio. Destrói o que controla este sistema e, consequentemente, impede-o de funcionar. Um exemplo comum de cyberguerrilha é o uso de ataques para desativar sites governamentais e redes sociais. Essa tática foi usada efetivamente pelos russos durante a Guerra da Ossétia do Sul em 2008, causando caos e espalhando informações falsas para a população antes e durante a invasão russa. A guerra cibernética tem como alvo qualquer setor importante para a infraestrutura do inimigo, como o exército, a defesa nacional e a indústria bélica. No entanto, esses alvos também podem ser fábrica de armas, minas e outras manufaturas que auxiliem no funcionamento dessas fábricas. E além disso, o sistema elétrico, que fornece energia para todos os setores. Na sua versão mais assustadora, a guerra cibernética pode ter como alvo o recurso estratégico mais importante de um país, que é a sua população. Um hacker poderia fazer um ataque terrorista para desestabilizar ou desmotivar uma população, evitando que essa população passe a lutar. Isso implica em desencadear uma guerra financeira também, com ataques aos setores financeiros, que causariam danos econômicos, ou ataques a sistemas de comunicação para desativar a rede de telefonia e a internet do país inimigo. A guerra cibernética, é importante observar, que não faz nenhuma distinção entre alvos civis e militares. Apesar de um míssil causar um dano muito maior do que um vírus, um cyber-ataque pode resultar em perdas e mortes de civis. Se houvesse um ataque ao sistema energético de qualquer país e o sistema fosse destruído por um cyber-ataque, ou seja, um ataque cibernético, não seriam só as fábricas de armas que parariam de funcionar. Um ataque desses resultaria também em acidentes de trânsito, cirurgias interrompidas, falhas em máquinas de suporte à vida, quando a quantidade elevada de pessoas poderia morrer. É muito difícil descobrir o autor de um ataque cibernético, nem os governos que financiam esses ataques. É impossível descobrir. É muito difícil descobrir. Um aspecto que faz as armas digitais piores do que as armas nucleares é o de descobrir quem fez o ataque. É muito fácil esconder a origem do ataque desses, mascarando a identificação e o autor dos ataques. Mesmo que o governo descubra de qual computador o ataque foi efetivado, ainda existe a dificuldade de descobrir quem era a pessoa atrás da tela. E é ainda mais difícil saber se ele era ou não um agente do governo. Um ponto que é importante observar é que Clausewitz, um grande estrategista militar alemão, afirmou que a guerra é um ato de violência para impor a vontade de um beligerante a seu inimigo. A tese de Clausewitz é que a finalidade da guerra é derrotar o inimigo para impor sua vontade ao inimigo. Isto pode, quem quiser
conhecer o trabalho de Clausewitz, Carl von Clausewitz, eu sugiro a leitura do livro da Guerra, que foi publicada pela editora Martins Fontes. O chinês Sun Tzu acrescenta, diferentemente de Clausewitz, que a maior proeza militar é vencer sem combater. Ou seja, a maior proeza militar é vencer o inimigo sem que o inimigo o combata. A astúcia e a manipulação apresentam mais vantagens do que a agressividade para impor sua vontade sobre os outros. Isto quem afirmou foi Sun Tzu em seu livro A Arte da Guerra, que pode ser lida consultando a publicação da editora Jardim dos Livros. A guerra cibernética, defendida com a utilização de meios para controlar países ou empresas, é por isso que eu, logo no início da nossa apresentação, falei que as grandes potências, diferentemente do passado, hoje já não buscam controlar os países com a presença militar dos seus exércitos, porque controlam por outros meios. E um dos meios com os quais esses países controlam, os países que desejam controlar, é com a guerra cibernética, que é definida com a utilização de meios para controlar países ou empresas. Transforma radicalmente os três componentes históricos da guerra: a espionagem, a sabotagem e a guerra da informação. Então há uma mudança radical, diferentemente do passado, e um passado mais recente. Antigamente, os países beligerantes contratavam espiões que se instalavam no país inimigo para colher informações e transmiti-las para eles. Em outras, utilizavam de pessoas no país inimigo para praticar sabotagem. E, além disso, praticava a guerra de informação, que geralmente se fazia através do rádio. Primitivamente, e depois com o surgimento da televisão, através da televisão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a guerra cibernética, ela transforma radicalmente esses três componentes: a espionagem, a sabotagem e a guerra da informação, na linha observada por Sun Tzu, que é o seguinte, de você derrotar o inimigo sem que o inimigo o combata. Não existem dúvidas sobre o uso da capacidade cibernética com o objetivo de conseguir vantagem política, econômica e militar. Segundo se noticia, de um lado China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, e de outro lado Estados Unidos, Israel, Reino Unido e França, dispõem de meios cada vez mais sofisticados para obter informações de governos e de empresas para influir na vida das pessoas e destruir a infraestrutura e objetivos estratégicos de seus oponentes. O mundo entrou numa fase de guerra permanente, sem frente de batalha e sem regras de engajamento. A guerra cibernética se assemelha à guerra insurrecional, com a diferença de poder planejar e executar a ação à distância. É diferente da guerra insurrecional tradicional, em que quem realiza a insurreição tem que ir enfrentar o inimigo no seu próprio terreno, né? Mas na guerra cibernética é diferente. Se pode planejar, executar ação à distância, longe do inimigo. A utilização de algoritmos de inteligência artificial multiplicará o impacto das ações e criará no adversário
novas vulnerabilidades. Será mais difícil a identificação de seus autores. Pela utilização dos robôs, é um outro aspecto importante. Drones, por exemplo, inclusive para atingir o inimigo. Mas a utilização de robôs para autorizar a difusão de falsas informações nas redes sociais ou para a disponibilização com livre acesso de algoritmos permitindo incluir pessoas em qualquer vídeo e de colocar em sua boca o que se deseja que ele diga. Pode colocar, por exemplo, uma imagem de algum líder de alguma nação fazendo um pronunciamento que favoreça o país inimigo, sem que efetivamente aquela pessoa tenha feito aquele pronunciamento. Tecnologicamente isso é possível. É possível que já estejam acontecendo operações de espionagem cibernética, de sabotagem ou de influência comandadas de maneira completamente autônoma. Quando eu digo de maneira totalmente autônoma, é com a utilização de robôs que operam baseado em inteligência artificial, necessitando apenas do sinal verde de alguém para que esses robôs passem a atuar da maneira desejada. O entendimento de que a tecnologia 5G possa ser explorada para espionagem, sabotagem de instalações de infraestrutura, rede de comunicação e centros financeiros, passou a ser uma nova preocupação. Está na raiz da proibição da compra de produtos da Huawei chinesa para as redes 5G públicas ou privadas nos Estados Unidos. E os Estados Unidos trabalham no sentido de evitar que países europeus, e inclusive da América do Sul, entre eles o Brasil, pressionam no sentido de que o Brasil, por exemplo, adquira a tecnologia 5G da Huawei. O poder nuclear e a capacidade de desencadear guerra espacial e cibernética das grandes potências, e o poder nuclear e a capacidade de desencadear a guerra cibernética pelas médias potências fazem com que as forças armadas dos demais países do mundo se tornem irrelevantes. E isto é um fato que eu pude constatar na minha pesquisa. Haja vista que seriam incapazes de fazer em frente ao poderio militar das grandes potências, Estados Unidos, Rússia, China, e de potências militares médias, Reino Unido, França, Índia, Coreia do Norte, Paquistão e Israel. Esta situação se torna bastante evidente de que no mundo existe uma hierarquia em termos de poder militar. Temos as grandes potências, estão no topo, Estados Unidos, Rússia e China, no andar mais alto. No andar imediatamente inferior se encontram o Reino Unido, França, Índia, Coreia do Norte, Paquistão, Israel, e abaixo o resto, entre eles o Brasil. Essa situação torna evidente no caso de países que não detêm armas nucleares e não são capazes de desencadear guerra espacial e cibernética. Apenas países como o Reino Unido, França, Índia, Coreia do Norte, Paquistão e Israel seriam capazes de dissuadir qualquer ameaça contra seus países, pelo fato de serem detentores de armas nucleares e terem capacidade de desencadear guerra cibernética. Para exemplificar, a Coreia do Norte não foi objeto
de intervenção militar dos Estados Unidos, simplesmente porque é possuidor de armas nucleares. O risco, digamos assim, dos Estados Unidos intervirem na Coreia do Norte significaria uma retaliação por parte da Coreia do Norte. Inclusive, eles têm capacidade de atingir os Estados Unidos com foguetes nucleares. Então, o poder de dissuasão da Coreia do Norte é muito grande pelo fato de ter armas nucleares. Os países que não possuem armas nucleares e que são inimigas, por exemplo, dos Estados Unidos, como é o caso do Irã, por exemplo, não são atacadas simplesmente porque tem como aliados a China e a Rússia. A conjuntura atual demonstra claramente que os países que não são detentores de armas nucleares e não têm força espacial nem capacidade de desencadear guerra cibernética, eles só têm condições de manter, digamos assim, a sua integridade territorial desde que estejam aliados de uma das grandes potências militares. É o caso do Irã. Um outro exemplo é o caso da Síria, que no conflito recente que houve, na guerra civil da Síria, que houve intervenção dos Estados Unidos, e a pretensão dos Estados Unidos era derrubar Bashar al-Assad, que é o ditador da Síria. A intenção era a derrubada de Bashar al-Assad para que alguém mais simpático aos Estados Unidos ocupasse o poder. Mas Assad foi mantido no poder graças ao apoio que teve da Rússia. Hoje está bastante claro que os países que se encontram no terceiro nível, como é o caso do Brasil, se não contarem com o apoio de alguma grande potência militar do planeta e for alvo do ataque de qualquer das grandes potências, não terá condições de rechaçar esse ataque. Então, como eu já lhe disse, fica bastante evidente de que os países que não detêm armas nucleares não são capazes de desencadear guerra espacial e cibernética, não têm condições de fazer frente a ameaças externas na era contemporânea. E este, por exemplo, é o caso do Brasil, que além de ser dependente econômica e tecnologicamente do exterior, sua base industrial é quase totalmente dependente do exterior. E a sua economia é fortemente dependente do exterior. Não só em termos de mercados, para a colocação dos produtos, sobretudo do agronegócio, como também dos investimentos diretos estrangeiros na economia. Então, a dependência econômica e tecnológica é flagrante no Brasil. Além disso, além de ser dependente econômica e tecnologicamente do exterior, o Brasil tem forças armadas incapazes de fazer frente a qualquer ameaça externa, sobretudo das grandes potências, pelo fato de não ser detentor de armas nucleares e não ter capacidade de desencadear guerra espacial e cibernética. Está claro isso. E, inclusive, o Brasil assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares
abdicou da possibilidade de ter armas nucleares, até para poder se defender. Ao abdicar da capacidade de produzir armas nucleares, na prática, o Brasil ficou à mercê das grandes potências. Não foi o caso da Coreia. A Coreia, por sinal, ele assinou o tratado, mas depois saiu do tratado. E desenvolveu a tecnologia nuclear que o possibilita a enfrentar, inclusive, os Estados Unidos. Fatos da história recente demonstram a incapacidade das Forças Armadas de inúmeros países do mundo para fazerem frente ao poderio militar das grandes e médias potências. Por exemplo, em 1967, as Forças Armadas israelenses derrotaram militarmente em 6 dias, o Egito, Síria, Jordânia, Iraque, Kuwait, Líbia, Arábia Saudita, Argélia e Sudão, que buscavam destruir o Estado de Israel. Em 6 dias, o exército israelense derrotou o exército todos esses países. Em 6 dias. Derrotou por quê? Porque o poder militar israelense era muito superior. Além disso, Israel é detentor de armas nucleares também. Em 1982, na Guerra das Malvinas, as Forças Armadas da Argentina foram derrotadas pelas do Reino Unido em 1 mês e meio. Em 1 mês e meio, as Forças Armadas da Argentina foram derrotadas pelo exército britânico, pela Armada Britânica, digo melhor. Em 2003, na Guerra do Iraque, os Estados Unidos, o Reino Unido e um punhado de nações aliadas lançaram uma pesada campanha de bombardeio aéreo contra as principais cidades do Iraque, principalmente Bagdá. E em menos de 1 mês sobrepujaram o exército iraquiano. Em 1 mês, menos de 1 mês, sobrepujaram o exército iraquiano e conseguiram ocupar o país. Em 2013, o governo dos Estados Unidos anunciou a intenção de bombardear a Síria, com o objetivo de derrubar o presidente sírio Bashar al-Assad, que só não aconteceu porque a Síria contou com o apoio militar da Rússia, aquele aspecto que eu contei anteriormente. Esses exemplos demonstram que os países não detentores de poder de dissuasão só terão condições de evitar sua ocupação pelas grandes e médias potências se estiverem aliados a uma das grandes potências, como foi o caso da Síria, hoje nas condições atuais. O Brasil, por exemplo, é um país cujas Forças Armadas não têm a mínima condição de defender o país, porque possui 16.886 quilômetros de divisas por terra, com 10 dos 12 países da América do Sul, e mais 7.367 quilômetros de litoral. A área total a ser coberta é de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão territorial. O Brasil nem se compara com as grandes potências militares. Os Estados Unidos, só para exemplificar, tem 19 vezes mais aviões, 15 vezes mais tanques, 3,7 ou quase 4 vezes mais embarcações de guerra, além de ter forças espaciais e capacidade inigualável de desencadear a guerra cibernética. Para um litoral gigantesco, é incrível o Brasil não ter nenhum porta-aviões. Não tem nenhum porta-aviões. Porque acabou, por exemplo, de dispensar o São Paulo, que dava tanto problema de manutenção, que em 18 anos de serviço nunca ficou mais de 3 meses seguidos em operação. Essa informação eu colhi numa publicação de Tiago Cordeiro,
com o título Qual é o poderio real das Forças Armadas Brasileiras? Nesse artigo ele informa isso que eu estou há pouco lhes colocando, sobre a fragilidade das Forças Armadas do Brasil. Tem apenas 5 submarinos, com apenas 2 em condições de uso. Só nos últimos 10 anos, as Forças Armadas começaram a se interessar por drones de monitoramento, só nos últimos 10 anos. Só agora começou a substituir os fuzis que eu usava desde 1964. Só agora. Os fuzis que nós utilizamos são os mesmos que eram usados em 1964. A artilharia antiaérea conta com armamentos com mais de 35 anos de uso. A falta de atualização dos equipamentos é tão grave quanto a inexistência de um programa efetivo de compra de munição em quantidade adequada. Em 2012, o general da reserva Maynard Marques de Santa Rosa, ex-secretário de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais do Ministério da Defesa, afirmou que o país só tinha munição para 1 hora de combate. Um documento da mesma época indicava que 92% dos meios de comunicação utilizados pelos militares estavam obsoletos. Então, este é o quadro que nós temos das Forças Armadas do Brasil. Além dessas fragilidades, que há pouco nós falamos, os gastos militares do Brasil são, na sua quase totalidade, improdutivos. Haja vista que destina 80% do orçamento militar para gastos com pessoal, salários, aposentadoria, entre outros. Só para comparar, na França, o percentual do gasto com pessoal correspondeu a 46% em 2016. A atitude racional, a partir de tudo que acabamos de falar, na era contemporânea, consistiria em reduzir drasticamente os gastos militares do Brasil, para destinar esses recursos para outros fins mais produtivos, qual seja ciência, tecnologia, educação, saúde, infraestrutura, meio ambiente, saneamento básico, habitação popular, combate ao tráfico de armas e de drogas e ao terrorismo, resgate e socorro no caso de desastres naturais, assistência humanitária no combate à pandemia do novo coronavírus e a reconstrução diante das calamidades. Com o governo Bolsonaro, ocorreu o absurdo da proposta de orçamento para 2021, de aumentar as despesas das Forças Armadas em detrimento dos gastos com educação e saúde, que foram reduzidos. Outros ministérios foram preteridos também em relação às Forças Armadas, como o meio ambiente, com a queda de 4,7%, a agricultura com redução de 1,7%, desenvolvimento regional com menos de 6%, ciência e tecnologia, que teve uma queda de 25% no orçamento. Tudo isto para aumentar o orçamento, os gastos militares, mas 80% desses gastos destinados ao pagamento de pessoal. Não significa aumento da capacidade militar do país. Esta informação que eu estou lhe passando sobre a destinação dos gastos orçamentários para 2021, nós extraímos de uma publicação de Mariana Schreiber, os gastos bilionários que Bolsonaro propõe para a defesa e que levarão a cortes em outras áreas em 2021. Pelo que acabamos de expor,
fica evidenciado o imenso poder militar das grandes potências. O grande poder militar das potências de médio porte e a incapacidade de países como o Brasil para se defenderem e dissuadirem ameaças externas. Para o Brasil adquirir a capacidade de dissuadir as grandes potências, teria que ser detentor de armas nucleares e ter capacidade para desencadear guerra espacial e cibernética. Condição difícil de ser implementada porque o país não dispõe de recursos para adquirir este poder. Trata-se de uma anomalia que precisa ser eliminada no Brasil. O país assumir gastos militares elevados como os atuais, que não produziriam efeitos quando existem carências em setores importantes da vida nacional, como educação, saúde, ciência, tecnologia, meio ambiente e economia nacional. Não tem sentido o país assumir gastos extremamente elevados para manter forças armadas inúteis e improdutivas, como a do Brasil. A atitude racional seria o governo brasileiro reduzir drasticamente os gastos militares para destinar os recursos aos setores mais necessitados no Brasil. E no futuro, deixar de possuir forças armadas. A atitude racional a ser assumida pelo Brasil diante da incapacidade de dispor de exércitos ou de forças armadas capazes de enfrentar qualquer ameaça externa, a atitude racional seria o governo brasileiro de lutar pela paz e pelo desarmamento mundial, com a constituição de um governo mundial representativo da vontade de todos os povos do mundo, que teria como um dos seus papéis assegurar a paz mundial. Seria a existência de um governo mundial onde os conflitos internacionais pudessem ser devidamente resolvidos, é que nós deveríamos batalhar para que isso ocorresse. Essa seria a forma do Brasil se defender de ameaças externas que eventualmente possa ter. Se nós não temos condições de nos defender constituindo forças armadas capazes de dissuadir qualquer ameaça externa, o que nós temos que defender é a montagem de instituições globais que sejam capazes de resolver os conflitos internacionais e evitar que grandes potências ou potências de médio porte resolvam intervir militarmente em qualquer país, porque aí deveria haver uma ação global contra aquele país que atentasse, que atuasse com essa perspectiva. Então, a atitude racional do governo brasileiro seria de, repito, lutar pela paz mundial, pelo desarmamento e pela constituição do governo mundial, que realmente persevere no sentido de assegurar a paz mundial. Em um ambiente de paz mundial, e é isso que nós todos deveríamos perseguir, é fazer com que a paz mundial se imponha no mundo. À medida que a paz mundial se impõe no mundo, as forças armadas de todos os países do mundo se tornariam desnecessárias. Aí é que aconteceria o verdadeiro desarmamento. Os conflitos internacionais seriam resolvidos na mesa de negociações entre os países, com a mediação de um governo mundial, que deveria assumir neutralidade diante dos conflitos.
Então, estas são as considerações, meus amigos, que eu tenho a fazer a respeito desse assunto da maior importância, que é a questão das Forças Armadas, que constituem um peso morto em países como o Brasil, por exemplo, que na realidade não tem capacidade de defender o país das ameaças externas, sobretudo das grandes potências. Não tem sentido manter estruturas de gastos, com gastos elevados, que não tenham capacidade de cumprir o papel pelas quais elas foram constituídas. De modo, meus amigos, que esta é a nossa visão a respeito dessa questão. Eu espero tê-los convencido da necessidade de fazer com que gastos militares eles sejam reduzidos ao extremamente mínimo, para que esses recursos possam ser destinados para fins mais produtivos e mais efetivos com relação ao desenvolvimento econômico e social do país. Eu gostaria de fazer uma observação muito importante com relação à questão dos gastos militares, da inexistência do gasto militar e do progresso do país. Nós temos um exemplo do Japão, que depois da Segunda Guerra Mundial, derrotada militarmente, foi impedida de formar exércitos. Então, a partir desse momento, os japoneses desenvolveram ações no sentido de mobilizar todos os recursos do país no desenvolvimento da economia nacional. E o Japão se tornou a segunda maior potência econômica do planeta depois da Segunda Guerra Mundial, graças ao fato de ter destinado grande parte dos recursos que antes alocava às Forças Armadas ao desenvolvimento econômico e social do país. Hoje o Japão é o terceiro país mais avançado do planeta, depois dos Estados Unidos e da China. Mas esse desenvolvimento se fez simplesmente porque o Japão abdicou de gastos militares. E o fato de abdicar os gastos militares e destiná-los para fins produtivos possibilitou ao Japão alcançar o nível de desenvolvimento que alcançou depois da Segunda Guerra Mundial. Fica esse lembrete, esta observação, e eu espero tê-los convencido da necessidade da necessidade de não pensar mais de que as Forças Armadas em um país como o Brasil é necessário para a sua defesa. Não são necessárias para a sua defesa as Forças Armadas, porque ela não tem capacidade de dissuadir qualquer ameaça externa ao nosso país. Fica, portanto, meus amigos, essas observações, essa mensagem e a necessidade de que nós temos que construir no mundo um sistema internacional que possibilite a paz entre todos os povos. Esta é a forma de evitar que as guerras e os gastos desnecessários com forças armadas sejam efetivados por todos os países do mundo. Deixo no final, portanto, meus amigos, essa mensagem e a certeza de que inevitavelmente teremos que caminhar para isso. Porque se não houver o desarmamento e a paz mundial, a espécie humana poderá ser ameaçada por qualquer confronto, qualquer conflagração, grande conflagração que possa ocorrer no futuro em nosso planeta. Meu abraço fraternal para todos.